Porque o que chama atenção para mim, principalmente, foi esse número aqui, tá? Aproximadamente, né, 1% da população mundial com mais de 65 anos de idade possui a doença. Por isso que é tão importante um tipo de pesquisa em relação a isso, né, doutor? Exatamente. Todo mundo, né, associa a doença de Parkinson à população mais idosa, e de fato é a mais comum nessa população, mas a gente vê cada vez mais, né, o diagnóstico ser dado em idades mais jovens. Existem jovens até já operados aqui com Parkinson, né, que eu acompanho, existe a cirurgia para tratar alguns sintomas. E nosso grande desafio no Parkinson é conseguir identificar realmente o que provoca a doença, né, que são os reais fatores de risco e como a gente conseguiria interromper essa doença em tempo hábil. Nós apanhamos muito disso, né, na ciência, ainda na medicina. Nós não conseguimos identificar um grande número de fatores de risco ou detectar essa doença de uma forma precoce ou estabelecer algum tratamento que não deixe a doença avançar. A gente tem muita coisa hoje para tratar sintomas, para melhorar a qualidade de vida, e é bem legal, a pessoa tem que conhecer isso, né? Muita gente não sabe e às vezes não procura os tratamentos que estão disponíveis, mas em termos de tratar causa, sabe, ainda é muito difícil. Esse estudo que você citou é uma iniciativa grande, né, de universidades importantes tentando revisar algumas substâncias que já foram aí incriminadas ou colocadas como suspeitas, vamos falar assim, de aumentarem a chance da pessoa desenvolver a doença de Parkinson no futuro. O que seria o mal de Parkinson, né, por favor, para explicar para a gente, contextualizar para quem ainda está por fora, não tem tanto acesso à informação assim, identificar talvez um sintoma aqui, uns sintomas ali, o que é? Bom, a doença de Parkinson é uma doença em que existem alguns sintomas assim mais chamativos, né? O tremor de repouso, quer dizer, aquele que a pessoa sente quando está distraída, quando está com a mão apoiada, sem fazer esforço ali com a mão, principalmente. Geralmente começa de um lado só e depois vai para o outro lado com o tempo. Além do tremor de repouso, tem a rigidez, que a rigidez é aquela dificuldade da pessoa, por exemplo, esticar o braço. Não é tão notada pela pessoa às vezes, né? Às vezes é o médico que nota, mas ela tem o corpo está como se estivesse mais travado. A lentidão, que às vezes até se confunde com a rigidez. Imagina fazer um movimento, a gente faz esse teste de abrir e fechar a mão, por exemplo, na consulta, para verificar se tem agilidade nesse movimento. E também algumas alterações de caminhada e de equilíbrio. A caminhada demora um pouco mais a ser de fato comprometida, geralmente, mas uma das coisas mais precoces, né, a pessoa às vezes, um outro paciente comenta isso, nota que aquele balanço natural que as mãos têm enquanto a pessoa caminha, a pessoa começa a perder esse balanço de um lado do corpo, o mesmo lado em que tem, por exemplo, o tremor de repouso. Agora, vamos lembrar que tem sintomas que não são de movimento, como alterações de humor, de sono, dificuldade de percepção de cheiro, até intestino preso pode ser sintoma. Claro que, né, ninguém vai ficar preocupado com o intestino preso, mas é um sintoma que pode vir junto. E também tem pessoas que não têm tremor e têm só lentidão. Então, o tremor chama mais atenção, mas essa ideia de que o Parkinson é uma doença do idoso que treme, pode dar uma pessoa jovem com lentidão e rigidez sem tremor e ter Parkinson. Isso, né? Então, também afeta os jovens, né? Com menos Também, intensidade, mas também atende, né? também afeta o jovem, e o jovem, como ele está num período da vida em que ele tende a ser ainda mais ativo, ele tende a sofrer mais impacto ainda com a doença, né? Existe um grande número de jovens que logo depois dos primeiros anos de doença, quando recebem o diagnóstico, que esse diagnóstico costuma também vir atrasado, infelizmente, por passar por pessoas às vezes não percebem que é o Parkinson, né? Esperando que seja só no idoso. E esse jovem também procura o tratamento com a cirurgia do marcapasso cerebral, que passa bastante, um pouco antes do idoso. Tá, agora a gente conseguiu contextualizar, né, o que é o mal de Parkinson. Vamos tentar agora aprofundar nessa questão dos agrotóxicos, né? O que mostra esse estudo, né, em relação a esses produtos? Bom, a gente já sabe há muito tempo que os agrotóxicos, produtos usados aí na agricultura, principalmente, estão relacionados, alguns deles, ao aumento da chance de ter Parkinson, mas são vários produtos com várias variações. O que esse estudo fez agora é revisar uma série de outros estudos, né, e procurar produtos que já tenham sido aí associados ao Parkinson, tentar fazer um certo filtro, expor algumas células em laboratório a esses produtos, particularmente as células da região do cérebro que sofrem do Parkinson, né, que são os neurônios dopaminérgicos. Então, eles expuseram essas células a uma série desses produtos e foram vendo quais deles que de fato estariam danificando a célula. Encontraram uma lista de 10 produtos, principalmente, que danificaram a célula, inclusive alguns deles que estão ainda liberados, né,
que são usados na agricultura, liberados, por exemplo, nos Estados Unidos, e certamente também de uso aqui no Brasil. O estudo foi feito nos Estados Unidos, como isso que eu estou falando, né? A gente está presumindo aqui no Brasil também. Mas isso aponta para o risco de repente, a gente ter algum produto aí sendo usado ainda e ele não ser seguro. Tem produtos que podem ser usados em quantidade menor, a gente teria que regular a dose, a quantidade e verificar se não está sendo usado do modo incorreto, tá? Então ainda tem que cavar um pouquinho dessa informação, mas foi muito importante isso ser revisado por universidades tão, assim, de peso, né? O doutor acha que com esses dados já é possível ampliar cada vez mais essa discussão, né, em relação ao uso de agrotóxicos e principalmente esses, né, que foram citados no estudo, a uma menor utilização, algum movimento de bloqueio na utilização, enfim? Bom, a discussão está sempre aberta, mas como eu falei, tem que ter cuidado porque tem produtos em que, assim, qualquer produto em excesso pode ser tóxico, né? Então a gente também tem que ver, assim, ainda tem que fazer uma correlação clínica, quer dizer, até que ponto esses produtos de fato provocam as doenças. Agora, uma suspeita já pode ser válida para a gente tomar mais cuidado, melhorar a proteção de quem vai usar esse produto, por exemplo, né? Aumentar o rigor na hora de vender, exigir que ao ser exposto a esse tipo de produto, a pessoa seja mais protegida. Em alguns casos, inclusive, né, se isso for definitivamente comprovado, o produto ser até retirado de uso. Em alguns casos, isso às vezes é necessário. Perfeito. E falando de novo, né, sobre o mal de Parkinson e a questão daí, focando um pouco no tratamento, né? Qual a medicina atualmente, né, doutor, está voltada e consegue de alguma forma encontrar tratamentos, né, que auxiliam numa recuperação ou ou podemos dizer assim, estabilizar, né, aquele mal naquele momento, naquela doença, naquele idoso ou naquela pessoa até um pouco mais jovem que já tem um diagnóstico? Não. A doença de Parkinson, não consegue paralisá-la, né? Não consegue impedir que ela progrida, né? A gente consegue bater, né, lutar contra os sintomas. Então, o importante é ver o sintoma, comunicar ao especialista. O especialista vai providenciar algum tipo de tratamento para aquele sintoma. Esse tratamento pode ser com medicamento, tem um monte de medicamentos. Esse tratamento pode ser com fisioterapia, pode ser com fonoaudiologia para melhorar, por exemplo, a fala, a capacidade de engolir. No caso da fisioterapia, melhorar o equilíbrio. É importante fazer exercício físico bem orientado com o educador físico, porque isso pode eventualmente deixar a doença um pouquinho mais lenta, né? A atividade física é um dos maiores candidatos a deixar a doença um pouquinho mais devagar e ver se demora mais para a pessoa progredir na doença. E aí uma série de outros tratamentos também, né? Nem consegue citar tudo que tem aqui. O que eu falo muito, que faz muito parte do meu dia a dia, é esse implante do marca-passo cerebral com um eletrodo que vai na cabeça para tentar reduzir os sintomas. Quem já não responde tão bem, mas ela responde aos medicamentos. Algumas situações durante a vida, né, na fase da pessoa, teve um problema de saúde, um hipertenso, um diabético, uma pessoa que teve algum outro tipo de problema, isso pode contribuir lá na frente também para que tenha o diagnóstico do mal de Parkinson? Não tem nada muito consolidado, não é nem muito responsável hoje a gente fazer essa vinculação, tá? Justamente o agrotóxico já tem muito tempo que é o que mais está, assim, vamos falar, vinculado ao aumento de risco. Então, a recomendação que eu já falei continua valendo agora com um pouco mais de informações para nos ajudar. Se você se expõe a produtos da agricultura, procure saber se algum desses produtos não está relacionado ao aumento do risco do Parkinson e mesmo por precaução, use todo aquele equipamento, né, o EPI, a equipamento de proteção individual, para que você se proteja desta exposição. Tem gente que vai ter que mexer com produtos tóxicos ao longo da vida, às vezes faz parte do próprio serviço daquela pessoa, do trabalho, né, que ela presta para a sociedade, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Converse com o seu grupo de trabalho, até com quem está organizando, seu empregador, por exemplo, para saber. E se você for um empregador, também tem essa preocupação com o seu funcionário, né, de providenciar esse tipo de cuidado e evitar que uma pessoa que é tão importante para você ou você mesmo desenvolva uma doença no futuro por falta de cautela. Doutor, já que você é um especialista no assunto, né, a gente está caminhando então para um cenário um pouco mais positivo, podemos dizer assim, em relação a tratamento, a questão do mal de Parkinson, ou a gente está ainda estagnado, as discussões ainda são pequenas, precisa acelerar ainda mais essa discussão? Ora, é bastante acelerado, viu? Tem bastante pesquisa acontecendo no mundo todo, sempre artigos novos saindo. Por mais que nós ainda não tenhamos assim grandes novidades em termos de cura agora, tem muita coisa em andamento, né? Pesquisa com célula-tronco, por exemplo,
tem cirurgias em pesquisas, né, em estudos experimentais, e implante de célula-tronco em locais precisos do cérebro para ver se isso pode evitar o desenvolvimento do Parkinson ou a melhora. Existe a questão dos eletrodos cerebrais que a gente usa hoje para tratar sintomas. A gente tenta descobrir se tem alguma maneira de fazer com que o eletrodo deixe a doença mais lenta ou até regrida. A gente não consegue ainda, mas sempre estamos buscando novos medicamentos, vacinas. Mas eu devo dizer que, assim, que infelizmente ainda a gente está assim, um pouco estagnado em grandes novas descobertas, mas a gente não está estagnado em tentativas. As tentativas são muito sérias e frequentes, tá? E em termos de controle de sintoma, tem sim surgido sempre novidades e vale a pena ir atrás se você está sofrendo com isso. Perfeito. Legal demais esse bate-papo. Tem algum ponto, algum aspecto que você gostaria de concluir a nossa conversa? Nosso tempo está acabando, doutor. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a pessoa que está com sintoma não tentar vencer esse receio que a gente tem de procurar ajuda, porque não procurar ajuda, obviamente, não vai trazer nenhum benefício para você. Se você tentar se esconder do seu sintoma ou atrasar essa busca de ajuda, você só vai se comprometer muito mais e vai chegar uma hora que você não vai conseguir esconder. Se você quer ser discreto, quer viver uma vida o mais saudável possível, né, e com controle desses sintomas, procura um médico que entende disso, para ele poder te ajudar, e aí você conseguir, assim, com o que ele for te providenciar para ajudar, de fato, reduzir os seus sintomas e viver melhor. Não fuja do tratamento, nem de descobrir o que você tem, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E a gente vê algumas pessoas ainda fazendo isso e chegam atrasadas e às vezes com impactos na vida que não precisavam de ter.